Presta atenção aqui que foi vexame colossal, hein? Colossal. O Cruzeiro conseguiu a proeza de, em 4 jogos, conquistar 1 ponto na Sul-Americana, num grupo que é a baba do boi cansado. Senhoras e senhores, 1 ponto em 12 disputados, e o Cruzeiro, que gastou uma Itaipu de dinheiro, está desclassificado da Sul-Americana. Se é que existe algo de bom, eu vou direcionar para 3 coisas aqui, no que vai acontecer aí pela frente. A primeira delas é a janela de transferência, a tão esperada janela de transferência, que vai possibilitar o Cruzeiro dar linha em alguns jogadores que não vão virar nada por aqui, que não tem a menor condição de jogar no Cruzeiro. Na mesma janela, trazer pelo menos uns 5 jogadores, que inclusive já estão sendo trabalhados pelo Jardim, pelos pares dele lá no Cruzeiro. E finalmente, vou destacar, pela frente você tem Copa do Brasil, e você tem a sequência do Brasileiro. Vai ter que dar resposta no que tem de competição pela frente. Porque a vergonha, essa trozoba que passou na Sul-Americana, entra para a história dos vexames vividos pelo Cruzeiro nos últimos tempos. Agora, sobre os próximos jogos, na Sul-Americana, escala todos que foram responsáveis por essa vergonha que a gente viu o Cruzeiro passar aí. Só para castigar. Ah, mas não tá valendo nada. Então vai lá, meu filho. Pelo menos para diminuir o tamanho da merda que vocês fizeram. Põe todo mundo para correr. Não tem nada de poupar. A não ser que o cara vá arrebentar fisicamente. Mas é castigar colocando para correr em jogo que não vale nada. Ou então liga o botão do foda-se, escala a garotada e deixa o pau torar. Tomara que essa turma que tá aí não se acostume com fracassos, né? Porque não dá para amenizar essa merda aí não dá. Que esse elenco aí se vire ao lado do Jardim para entregar pelo menos um G4 no final do ano, ou que se vire na Copa do Brasil, que aliás já ganhou 6 vezes, está precisando biscoitar mais uma, porque de vexame o torcedor do Cruzeiro tá farto. Beijo na alma. Acho que a gente tem que estar feliz com isso. Essa eliminação do Cruzeiro, ela é uma comprovação do planejamento que foi mal feito, né? E quanto mais o Cruzeiro fosse seguindo na competição, com um elenco curto, né? Porque infelizmente o Cruzeiro não vai conseguir fazer uma transformação no elenco para brigar por 3 competições ao longo dessa temporada de 2025. Então o planejamento foi errado e hoje veio a comprovação disso, né? Agora, tem que transformar essa eliminação, essa vergonha, em coisa positiva, brigando em cima no Campeonato Brasileiro e avançando muito na Copa do Brasil. Hoje o elenco ele consegue competir, né? Para brigar mesmo, a gente vai precisar de uma boa janela e aí a confiança no Mister Leonardo Jardim para dar uma reajustada, né, neste planejamento do futebol do Cruzeiro. Tem como a gente separar as coisas. Eu acho que não é terra arrasada, não é terra arrasada, mas foi mais uma vergonha que o Cruzeiro coleciona aí num passado recente, né? Galera, primeiro tempo ruim, né, cara? O Cruzeiro com essa escalação alternativa, a gente já vinha falando bem antes do jogo, galera, vamos ter paciência, porque, cara, é difícil, né? Vai faltar entrosamento, vai faltar técnica. E eu falava também no pré-jogo aqui, qual era o time que iria entrar hoje em campo. Não o time que eu falo a escalação, mas qual o Cruzeiro? O Cruzeiro do Campeonato Brasileiro, que é o 4º colocado, que fez um bom jogo contra o Bahia, contra o São Paulo, contra o Mirassol, e fez aquele excelente jogo contra o Flamengo, e é o 4º colocado. Ou era o Cruzeiro da Sul-Americana, aquele time preguiçoso, um time pesado, um time que não consegue fazer transição rápida, que não consegue fazer marcação à pressão, um time que não consegue ter soluções para sair, para iniciar a jogada ali, quando a bola sai do pé do Cássio, vai para os zagueiros. E foi esse time que a gente viu hoje, cara, né? A gente viu hoje um time da Sul-Americana. Não só em questão de técnica, mas em questão de comportamento, de tomada de decisão. É estranho como é um time no Campeonato Brasileiro e é um outro time na Sul-Americana.
Aí tem a questão do entrosamento, mas tem coisas ali, inclusive eu falei também no pré-jogo, gente, quando vai jogar no Mineirão, a expectativa era de mais de 50 mil pessoas no estádio, né? O Mineirão é um estádio confortável, vestiário, a grama, você enfrentar o Flamengo, que na oportunidade era o líder do campeonato, isso por si só já motiva o jogador, né? Já existem elementos externos que motivam o jogador. Aí eu falei, quando vai para a Sul-Americana, você não tem esses elementos disponíveis para motivar a pessoa. Então, o profissional ele tem que buscar a sua própria motivação, ele tem que buscar os seus próprios objetivos, ele tem que se automotivar, porque lá não vai ter isso. E o que a gente viu hoje, cara, foi um time sem entrosamento, né? Faltou compactação entre o bloco defensivo, o bloco de construção e o bloco de finalização. O primeiro tempo inteiro a gente falou isso, né? Muita dificuldade da saída de bola. A transição rápida não funcionou, a marcação, a pressão, tudo que a gente vê no time do brasileiro, de comportamento, de intensidade, de entrega, de espírito de guerra, a gente não viu hoje, mas não é só hoje. Foram os 4 jogos da Sul-Americana, foi assim. Então o primeiro tempo foi muito ruim. Chegou o segundo tempo, deu 10 minutos, a gente falou, cara, nada mudou, tá a mesma coisa. E o Mushuki Runa continua alçando bola dentro da área, continua tentando forçar um erro e fazer um gol no erro do Cruzeiro. E foi o que aconteceu. Passou alguns minutos, o Mushuki Runa da esquerda para a direita, ele vai lá e alça uma bola dentro da área, num erro talvez ali de tomada de decisão do Cauã Prats, e não é motivo para cancelar, para julgar, para criticar, não, é um erro pertinente, e é um erro que acontece naquela idade ali, tá? Ele aprende, com certeza ele vai aprender, fala assim, cara, essa bola que eu não posso dominar dentro da área, isso aqui é bola de quê? É de dar chutão, é mandar ela longe, mesmo porque caiu na perna direita dele. Então, e ali o Mushuki Runa acabou, a bola sobrou por dentro da área, o jogador foi lá e finalizou. E ali o Jardim começou a propor as alterações, né? Deu 68 minutos, ele já havia feito 4 alterações, depois ele colocou o Fagner, aí entrou o Romero no lugar do Wallace, o Kenji no lugar do Rodriguinho, o Wanderson no lugar do Eduardo, o Diné no lugar do Bolassi e o Fagner no lugar do Prats. O time melhorou, assim, levemente, porque melhorou um pouquinho na construção, melhorou nas beiradas, né? O Kenji, inclusive, fez a jogada ali individual que proporcionou a bola para o Eduardo, que chutou, o goleiro resvalou e sobrou para o Lautaro fazer o gol, mas começou de uma jogada individual, um passe do Romero e uma jogada individual do Kenji. E do lado direito, o Wanderson também melhorou a questão do 1 contra 1 ali, proporcionou algumas jogadas, inclusive a jogada ali que o Dineno quase fez o gol de cabeça, o goleiro chegou rebatendo. Então melhorou, mas não o suficiente para o Cruzeiro virar o jogo, né? Então o Cruzeiro não conseguiu virar o jogo e cai na Sul-Americana, um resultado que nunca aconteceu na história do Cruzeiro. E é um resultado, assim como eu falei que o Cauã Prats ele tem que aprender, mostrando ali o lance dele agora ali, no replay, olha lá você ver. Mas é uma coisa da idade, né? Já o Cruzeiro não tem pouca idade para aprender com o que aconteceu aqui, né? Uma desclassificação em primeira fase, numa Sul-Americana, que é a 2ª divisão da América, tá, gente? É bom lembrar isso, o Cruzeiro cai na primeira fase da 2ª divisão da América. Então a gente tem que aprender, por isso que quando ganha não tá tudo certo e quando perde também não tá tudo errado. Nem o céu, nem o inferno, nem 8 e nem 80. O time é um no brasileiro e o time é outro na Sul-Americana. Por quê? Na Sul-Americana entra mais os jogadores reservas, entra mais os suplentes. E isso expõe a fraqueza do nosso elenco. Quando ganha, aí a galera fica aqui no chat, tá vendo, vocês falaram que o elenco era ruim, e eu continuo falando, o elenco foi mal montado, né? O elenco, gente, quando a gente fala o elenco, é os 36, não são os 11, não são os 11, né? São os 36, né? São as peças de reposição que são necessárias para você fazer uma campanha longeva, porque o brasileiro requer isso.
Você acha que não vai acontecer mais lesões? Vai acontecer, vai ter desgaste, vai ter aquela lesão ali que vai tirar o jogador um mês. Vai ter, gente. Até dezembro, ainda mais que esse calendário apertado e com o Super Mundial, muita coisa vai acontecer e precisa de elenco. Vocês lembram ano passado que o Cruzeiro começou bem? É o Seabra, tal, não sei o quê. Não, tem a questão do Seabra, um time organizado e tal, mas chegou lá no final, faltou perna, faltou elenco, faltou jogadores para sair do banco e decidir. Faltou jogadores frescos, né, como diz o professor, para decidir. Então, o Cruzeiro cai na Sul-Americana. Tomara que fique o aprendizado, né? Tomara que fique o aprendizado e que domingo na Ilha do Retiro o Cruzeiro possa retomar o caminho das vitórias e agora focar no brasileiro. Analisando o cenário e projetando os próximos passos do clube. Cruzeiro é eliminado da Sul-Americana e agora foca total em Brasileirão e Copa do Brasil. O Cruzeiro deu adeus, de forma melancólica, à Copa Sul-Americana de 2025. A equipe celeste empatou em 1-1 com o Muxuquiruna no Equador e chegou ao seu primeiro ponto na fase de grupos. O resultado, no entanto, selou a eliminação precoce, com 2 rodadas ainda por disputar. A campanha fraca na competição continental escancarou problemas no planejamento do clube para a temporada. O jornalista Samuel Venâncio, da Samuca TV, não poupou críticas e classificou o resultado como mais um vexame na história recente da Raposa. O planejamento foi mal feito, o elenco é curto e a diretoria não preparou o time para disputar 3 competições. Hoje, a eliminação é apenas a consequência disso, avaliou Venâncio. Apesar da frustração, o momento agora é de virar a chave. O Cruzeiro ocupa a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro e tem a vaga às 8º da Copa do Brasil bem encaminhada. A missão do técnico Leonardo Jardim é usar o tropeço internacional como motivação para manter a equipe competitiva nas demais frentes. Tem que transformar essa vergonha em motivação. O Brasileirão e a Copa do Brasil viraram prioridade e o time precisa responder com entrega e resultados, completou Samuel. O próximo desafio do Cruzeiro será pelo Brasileirão, onde a Raposa busca manter-se no G4 e mostrar que aprendeu com os erros para brigar por conquistas no cenário nacional. Se quiser, posso adaptar essa matéria para formato de post em rede social, vídeo curto